o Richard da NKF e agora eu trouxe um vídeo para vocês que me foi pedido por várias pessoas que trabalham em diversos segmentos em área comercial. Nós vamos falar sobre gestão de equipes de vendas. E dentro de gestão de equipes de vendas, a gente vai falar sobre um assunto que é um grande pesadelo para vários gestores. Como remunerar uma equipe de vendas? Eu já vi imensos problemas onde uma equipe, depois de montada, ser inteira desmotivada por conta de mudanças de remuneração, cortes de comissão, etc. Ou donos de empresas reclamando que sua equipe está ganhando demais, ou funcionários talentosos indo embora porque estavam ganhando mal, mesmo com performances boas. Afinal de contas, tem alguma regra para a gente remunerar bem a nossa equipe? Para a gente ter um modelo de remuneração importante e que possa permanecer ao longo da empresa, seja em períodos de crise ou em períodos de bonança, e que seja imutável? Tem algumas regrinhas que a gente pode seguir. Claro que não existe um modelo único e certo, mas algumas dicas eu acho que eu posso te dar. Então acompanha com a gente, porque essa vai ser uma mini aula a respeito disso. Ao contrário dos nossos outros vídeos, que são um pouco mais rápidos, esse vai demorar um pouquinho mais, mas ao final deles eu tenho certeza que você vai conseguir dimensionar de forma bem bacana toda a parte comercial da sua equipe. Vamos lá! Primeiro erro, as pessoas dimensionam fixo, comissão e premiações antes de saber o quanto vale aquele cargo. Afinal de contas, quanto vale ou quanto custaria um profissional para colocar naquele cargo? Imagine que eu tenho uma equipe de vendas. Esse funcionário dessa equipe de vendas, ele tem que ganhar 2, 5 ou 20 mil reais? Quanto essa pessoa precisa ganhar? O que eu uso para definir isso? É simples. Por quanto eu preciso pagar para substituir se eu perder uma pessoa na minha equipe? Imagine que você tem uma equipe de 10 pessoas e você tem 2 que saíram. Você consegue substituir essas 2 pessoas por outras 2 pessoas de qualidade, boas, por 2 mil reais? Então aquele cargo vale 2 mil reais. Se você não consegue ninguém bacana por 2 mil reais, você tem que pagar uns 3, 4, talvez 5, então desculpa, mas aquele cargo vale 5 mil reais. Essa é a questão. A média da equipe determina quanto vale um cargo. E a comissão tem que ser dimensionada pelo final. Em situações normais, na média das comissões, na média do desempenho, nem muito abaixo, nem muito acima, quanto aquele profissional tem que botar no bolso no final do mês? 2, 5 ou 10? Isso vai determinar onde você tem que chegar. Mas você tem que começar por aí. Vamos lá. Uma vez sabendo quanto o meu profissional deve ganhar, eu vou fazer algo parecido com dividir esse valor em 3. Claro que esse tripé não precisa ser exato, como eu digo aqui, 33, 33, 33. Você pode pesar um pouquinho mais para cada lado. Por exemplo, por que o tripé? Fixo, comissões e premiações. Imagine que eu tenho um fixo, 1/3 do salário. Imagine que eu tenho comissões, o outro terço do salário. Imagine que eu tenho premiações, o outro terço do salário. Com isso eu componho o salário da pessoa, evidentemente fora benefícios e registro e tudo mais. Mas a questão é, imagine que eu tenho uma operação não tão agressiva de retenção de clientes. Eu preciso de pessoas mais relacionais, menos agressivas, que eu aumento um pouco mais o fixo. Eu estou numa operação de prospecção, hunter, eu preciso prospectar, correr atrás de clientes novos. O que eu faço? Aumento um pouco mais as 2 perninhas do tripé, que são variáveis. Aumento mais a comissão para motivar, ou aumento a premiação para atingimento de metas. Mas eu doso a partir daí. 40, 30, 30, 30, 40, 30 e por aí vai. Mas nunca foge muito disso. Vamos lá, mais uma. Fixo. Por que eu não posso pôr um fixo nem muito baixo, nem muito alto? Por que eu parto do princípio de que o fixo tem que ser 30, 40? Pelo seguinte, um fixo muito alto atrai profissionais com perfis mais acomodados. Se eu já sei o quanto eu vou ganhar no final do mês e minha comissão oscila muito pouco, para que eu vou me esforçar? Por outro lado, se eu pago um fixo muito baixo e a variável de comissões e premiações for muito alta, o que eu estou traindo para minha equipe? Aventureiros que vão fazer qualquer coisa para fechar um negócio. Inclusive, mentir para um cliente ou fazer vendas mal feitas com baixa lucratividade para a empresa e por aí vai. Ou seja, o fixo vai determinar o perfil, o caráter e a agressividade da sua equipe. Um fixo bem determinado é fundamental. Vamos lá. Comissões. Uma regra básica. Eu vejo várias empresas fazendo isso e é terrível porque elas perdem talentos. Nada desmotiva mais um profissional de vendas do que uma mudança de regra do jogo no meio desse jogo. Se você definir uma comissão, não mude, nunca. Essa comissão tem que estar prevendo todos os cenários. Uma vez que você determinar a comissão, você tem que determinar baseando o pior cenário possível, o melhor cenário possível e a média.
Eu já vi, por incrível que pareça, profissionais assim indignados, porque um chefe não pagou uma comissão. Ah, não, você ganhou demais, você vendeu demais, essa venda é muito grande. Eu não previ que você ia ganhar 20 mil de comissão e não pagou os 20 mil. Eu nunca vi isso na minha vida, isso está errado. Você tem que prever isso. Se o seu modelo de comissão prevê que ele pode ganhar 20 mil reais, pague os 20 mil, mas preveja isso antes. Então vamos lá, você tem que definir muito isso, no pior, no melhor e no cenário da média. Vamos lá, mais uma. Antecipe possíveis variáveis caso você precise mudar aquele profissional por cargo ou por área da sua empresa. Por exemplo, você tem que fazer um fixo, um problema que já aconteceu comigo. Eu destinei um fixo para uma equipe X e outro fixo para a equipe Y. O fixo da equipe Y era maior do que o fixo da equipe X, por X, Y motivos naquele momento que me eram razoáveis. O que aconteceu? Eu precisei substituir um funcionário de uma equipe para outra. Pude fazer isso? Não, eu estava travado, porque os fixos eram diferentes. Então a dica que eu faço é, se você tiver várias áreas diferentes de vendas, por produtos diferentes, por ramos diferentes, segmentação diferente, tente dar o mesmo fixo e dimensione as diferenças de cada área, compensando nas comissões e premiações. Porque assim você tem uma possibilidade futura de mobilidade das pessoas dentro da área. Elas têm o mesmo fixo, você pode mudar a comissão, você só não pode mudar o fixo. Vamos lá, o que mais? Avalie a carga. O que eu quero dizer com avaliar a carga? Imagine que uma pessoa recebe, por exemplo, 10 contratos ou 50 contratos para gerenciar uma venda por mês. E a gente entende que 50 contratos é um número razoável. Só que aí a empresa contratou um software. Ela comprou um software que vai aumentar o processo de rentabilidade e produtividade dessa equipe. E portanto, com esse novo software, o mesmo vendedor que vendia 50 contratos agora vende 100 contratos. Ele vai ganhar o dobro? Quer dizer, você investiu, você colocou um software, o software que você investiu aumentou a produtividade e ele vai ganhar o dobro? Você tem que antever isso. Então, dimensione muito bem essa carga. O mesmo acontece em áreas onde a pessoa tem que prospectar em ramos difíceis de prospectar. O fulano vem para vender para você, para abrir picada, abrir a selva na base do facão. Não temos nenhum negócio nesse segmento. Você que vai prospectar, você vai bater cara, vai porta em porta, etc. E o fulano vai lá e se arrebenta nos 2, 3, 4 primeiros meses para tentar conseguir um primeiro negócio. Como é que faz? Ele não ganha nada de comissão? Se você não tiver um mínimo garantido, você não vai conseguir fazer com que ele tenha energia para prospectar por 2, 3, 4 meses. Então, um grande modelo é, primeiro, avalie qual é o mínimo e o máximo de eficácia que cada um pode receber. E em segunda análise, se você tem uma eficácia baixa e está pagando para prospectar negócios, para criar negócios novos, você vai ter que investir um pouco na frente, garantindo um mínimo garantido, assim, pagando um valor adicional para ele, que não é um fixo maior. Cuidado. Imagine o seguinte, o mínimo garantido é, se você vender 10 negócios, eu te pago as comissões desses 10 negócios. Se você vender 2 negócios, eu te garanto o equivalente à comissão desses 10 num primeiro momento, nesses 3 primeiros meses. Isso vai ajudar o seu profissional a ter força para prospectar enquanto a sua carteira ainda não for grande. Vamos lá. Calcule uma retirada na média. Sempre pense pior, maior e cenário intermediário. Sempre pense nos 3 cenários. Outra coisa, use gatilhos C e Ds de quê? Vou explicar como é que funciona isso. Eu tenho um fixo, que é em parte de 1/3, eu tenho uma comissão e eu tenho outro terço, que é premiação. Agora, veja, estabeleça premiações quebradas por indicadores diferentes, né? Então, por exemplo, não adianta você premiar ele se ele atingir uma meta de vendas, porque aí o camarada vai e arrebenta de vender com vendas pouco rentáveis. Então você, por exemplo, pode colocar, você tem uma meta de vendas desde que cada venda tem uma rentabilidade média mínima de tanto. Ou desde que o cliente fique satisfeito numa avaliação de qualidade. Ou uma série de outros quesitos que você pode colocar. Então é o que a gente costuma colocar. Aplique premiações sobre 2 ou 3 KPIs, que são Key Performance Index, ou seja, índices de performance, índices de desempenho diferentes. E que sejam cruzados. Exemplo, o volume de vendas é um índice cruzado à lucratividade por venda. Nós estamos falando de 2 índices antagônicos. Uma coisa é vender muito, outra coisa é vender com muito lucro. Quando você coloca, eu lhe premio por vender muito, e lhe premio mais ainda se você vender com lucro, isso começa a ficar muito eficaz. Porque você ensina a sua equipe a vender bem e vender muito. São discursos diferentes.
tá? E complementares. E por último, aplique premiações pelo grupo todo. Não crie um bando de pessoas focadas e autocentradas em si mesmos. Promova a interação entre a tua equipe. Se um vendedor tiver com uma dificuldade, os outros vão lá e vão ajudar ele a compor sua meta, ou a motivá-lo, ou a atravessar fases difíceis. Porque, lembre-se, a força de uma corrente é diretamente proporcional ao seu elo mais fraco. Se você tem um elo fraco na sua corrente será fraca. Então, dê premiações para o grupo todo, para que eles entendam que existe um espírito de equipe. Basicamente são essas 10 regrinhas. Analise a remuneração da sua equipe e observa, eu tenho essas 10 regras, eu atendo elas 10? Ou estou criando marajás? Ou estou perdendo pessoas de talento? Ou estou criando pessoas egoístas? Ou eu não estou gerando lucratividade porque o meu KPI não está buscando lucratividade, sim só volumes de vendas? O meu melhor vendedor me gera muito retrabalho? Ou ele é um cara disciplinado que entrega propostas na hora, no prazo, etc? Fica atento a isso. E se você quiser mexer na sua remuneração de vendas, se você quiser desenhar todo um projeto novo, liga pra gente. A gente é especialista em gestão de vendas. Entre em contato conosco e a gente analisa todo o seu processo e se você quiser desenhamos um modelo novo para você. Porque eu te digo uma coisa, mais de 60% dos problemas de atingimento de metas e volumes de vendas são basicamente decorrentes de defeitos ou falhas na política de remuneração. Fica com a gente, acompanhe nossos próximos vídeos e obrigado por você ter assistido esse. Um abraço, espero ter te ajudado.